Fala moçada, estamos aqui mais um ZebuCast, o podcast oficial do BCZ Jovem. Estou aqui com meu companheiro Emanuel. Emanuel, fala Pedrão. Olha o cenário de hoje. Mais que especial, Expo Zebu 90 anos. O ZebuCast também tem essa honra de estar dentro desse momento histórico e com convidados muito especiais, né, Pedro? É uma família muito especial no Zebu. Ângelo Tiberi, Giovana Tiberi, do Cindy OT, Nelore Pintado OT. Como eu falei, uma família que tem uma história muito bonita dentro do Zebu e vamos falar um pouco, trocar um pouco de ideia, conversar com a turma jovem. Está aqui um caso de sucessão, o Ângelo também é um, tudo que tem a ver com a BCZ Jovem. Primeiro, agradecer a presença de vocês, tirar esse tempo, a gente fica virando o olho ali para o julgamento, estão com os animais em pista. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Manuel, eu agradeço por esse momento aqui, Pedro. Fantástico, vocês são... nós somos fãs, né? Porque a gente vê o programa de vocês. Obrigado. E o tanto que isso é importante, né? Para a cadeia de zebuínos, né? Para a BCZ, essa vinda de vocês. Modernidade, jovens. E minha filha aqui, junto comigo, né? Não só agora, mas desde o início, novinha, cresceu na fazenda, estudou, se formou na GV, administração, e ela consegue conciliar a pecuária juntamente com o trabalho dela. Trazendo inovação também. Demais. Cabeça jovem. Faz que a gente fala, né? Os filhos têm que ser melhores que os pais. E a gente está seguindo essa regra com eles aqui. A gente tem que ter humildade de entender que a juventude vem e nos inspira bastante, nos traz aberturas que... inacreditável. Meus filhos começaram a fazer esse trabalho juntamente comigo. Eu entendi que muita coisa a gente precisa ceder para pessoas que vêm com olho diferente. Vocês jovens realmente são diferenciados. A gente viu aqui ela no pré aqui, bem rápida no celular, cuidando do catálogo, cuidando da pista, cuidando... A cabeça tem 10 lugares ao mesmo tempo, né? 10 lugares ao mesmo tempo, tem essa vantagem. Essa ligação realmente entre pai e filha é muito bonito. E você também passou por isso, né, com seu pai. Eu queria iniciar assim, as perguntas com esse momento muito especial aqui na Expo Zebu 90 anos, que foi o busto em homenagem ao seu pai, essa homenagem que foi marcante aqui na Expo Zebu. Como é que foi para você também, para a família, esse momento mais que merecido? Manuel e Pedro, isso para nós foi assim, posso dizer, vai ficar marcado para sempre na memória dos meus irmãos, dos meus filhos, dos netos e dos bisnetos. Ele pregava muito união. Meu pai era amigo demais da gente e amigo demais de muitos amigos. Tanto que as datas dos leilões, os principais amigos dele, que eram confidentes, ele nunca perdeu. Independente de um aniversário de um filho, alguma coisa. Era um compromisso de amizade, de lealdade. E isso veio de um funcionário que meu pai entrou em 2004, 2007, o Luizinho. Sim. Né, um colaborador que a gente tem um estímulo muito grande. Conta muitas histórias do João Carlos, né? Que quando estava aqui, eles iam almoçar lá na casa do João e o Luizinho às vezes passava por lá. E ele falava: Ângelo, eu gostaria que seu pai tivesse um busto do teu pai aqui, da forma que ele ficava olhando na pista. Eu falei: Luiz, eu sou filho, muito difícil para mim falar alguma coisa. Mas ele vem dentro das gestões anteriores e o Gabriel acatou esse pedido e foi muito gratificante para nós, assim, uma satisfação imensa, sabe? E um orgulho, né? De ter uma pessoa que, eu sempre falo, ele só deixou, assim, lembranças boas. A gente chega aqui em Uberaba, é uma história de um homem que tinha amizade, que tinha simplicidade, humildade para tudo. E isso era muito dele, né? As pessoas vinham a ele e ele ia até as pessoas. Então, é um orgulho muito grande para a gente. A gente, quando eu entrei e conheci a BCZ, foi muito através da amizade com o Fred Diamantino. E não tive a oportunidade de conhecer seu pai, mas ele... Todas as vezes em que se toca de ABCZ, todas as vezes que se fala de presidentes, ele fala do seu pai assim com um sentimento especial, assim. Ele sempre cita o Orestinho. Não, o Orestinho fez isso. Não, o Orestinho era diferente. O Orestinho era assim. O Orestinho, se fosse o Orestinho, ele tem um saudosismo e sempre usa como exemplo. Então eu tenho certeza por ele, por todo mundo que fala muito dele, foi realmente uma pessoa especial e um presidente especial, né? Obrigado, meu. E uma coisa que eu ouvi muito do meu pai, sem meus parceiros de diretoria, não seria nada na BCZ. Eram pessoas de segmentos diferentes que me deram suporte. Eu cheguei lá e ele falava assim, não sabia nada, não sabia nem falar no microfone. Minha vida sempre foi pecuária. Então eu tive que me adaptar, mas tive pessoas importantes dentro da diretoria que me fizeram forte e a união fez a força e foi um trabalho assim árduo.
Ele deixou a São João, nós acatamos lá para cuidar e ele ficou aqui realmente trabalhando. E assim, um visionário, como se fosse para ele. Ele queria tudo de melhor para a BCZ. E eu precisei nos momentos do restaurante, que colocou aquelas quariquaras lá, ele queria fazer um negócio detalhado. Aí vem para a arquibancada com as placas doadas. E aí ele pensou em, futuramente, se possível, mudar a exposição lá para a estância. Era um sonho dele, do Fábio Rodas, que era arquiteto. Eles queriam fazer um projeto grande para isso. Então ele tinha essa visão lá na frente e sempre pensando em prol do Zebu. Então, para nós, assim, eu nasci na fazenda, né? Fazendo o dia a dia com ele, vendo um bezerrinho nascer. Filho, às vezes me pegava lá em casa, queria jogar um futebol, passar lá na São João, nasceu um bezerro lá, vamos, pai. Vamos então, ali comigo. Me identifiquei muito com isso e acabei passando para esses aqui. Apesar dessa que formou na GV, ela foi mérito. Ela foi para o Rio de Janeiro, segundo melhor no Rio, para administração, tinha bolsa. Eu falei, filha, você vai fazer onde você quiser. Ela fez São Paulo. E no segmento de administração, que ela trabalhou na McKinsey, em startups, e veio também compor com a gente, como a gente falou aí, né? Vocês jovens são diferentes. Isso que eu ia perguntar para Giovana, como é que foi, que a gente sabe a história um pouco, mas como é que foi você? Você teve um passado na fazenda, você ia menininha para a fazenda, acompanhava seu pai, como é que foi igual eu e o Emanuel, também estudamos em São Paulo, como é que foi você ir para a faculdade, voltar para o campo, como é que foi essa trajetória sua para hoje você estar junto com seu pai, olhando a pista, cabeça pro quanto é lado, rede social, como é que é essa vida da Giovana? Eu acho que a nossa geração em si é muito diferente, muito dinâmica, né? Então, a minha infância tiveram muitos momentos na fazenda, com meu irmão também, né? Que já vem aí também acompanhando. Então, tiveram muitos momentos, assim, gostosos e naturais, ainda com meu avô em vida, que a gente também participava um pouco. E aos poucos fui adentrando, né? No mundo dos leilões, da fazenda, dos nascimentos, dos acasalamentos, entendendo um pouco naturalmente. Mas sempre tive a vontade de ir um pouco além, de ir em São Paulo, entender as visões, né? Entender um outro lado do mundo. E foi onde, aos 15 anos, eu fui estudar lá em São Paulo. Então, vi um pouco de tudo, de administração, trabalhei em outras empresas. E aí, sempre tinha um pezinho ali, né? Ia para os leilões, ou ia ajudar a estruturar alguma coisa de marketing. A página do Instagram, eu lembro que eu acho que foi o nosso 3º ou 4º leilão, agora nós já estamos no 8º. Que eu falei, a gente precisa, pai, ter uma página só do Instagram, porque esse negócio aí vai bombar. Aí eu falei, eu vou começar, mas assim, como eu tô com muita coisa para fazer, quando bater 10 mil seguidores, eu te entrego. Porque eu também tô cansado um pouquinho. Aí bateu 10, bateu 20, bateu 30, hoje tá com 110, eu não larguei até hoje. Você tá lá ainda. Vai gostando, né? Vai gostando, então a gente vai misturando um pouco do que a gente aprende dessa visão mais dinâmica da nossa geração com a tradição, né? Que aí a gente consegue levar isso para mais pessoas, expandir um pouco a marca, né? E dá trabalho, né, Giovana? A gente fala, pensa que rede social... Algumas pessoas têm um pouco dessa visão de que rede social é blogueira, não sei... Vida boa, gerador né? de conteúdo, você criar conteúdo não é fácil. Não é fácil, é difícil. A gente aqui, com o podcast, a gente sentiu isso no início, né, Pedro? Não, vamos Pensar lá. que era só gravar, né? Não é só gravar, não é só bater um papo, não Exatamente. é só... Fica o pessoal da BCZ TV no nosso pé, olha o Instagram, olha o story, tem a hora para postar, tem isso, tem não sei o quê, tem regra, tem... Enfim, você tem que dar trabalho, né? Não é fácil. No começo a gente sempre tem essa ansiedade de trazer como uma coisa a mais, uma coisa orgânica, mas ao passar do tempo, acho que é como uma empresa, né? Às vezes você tem ansiedade de começar e depois você tem que manter, você tem que estruturar, você tem que planejar, né? Muito importante isso que você falou, que você fez a ADM, né? E a gente sempre fala aqui, né, Pedro e Ângelo, com todos os criadores, hoje o nível que chegou às fazendas, o nível de profissionalismo, né? Como você estava falando, a gente está envolvido aqui no julgamento, você está com bezerras ali agora, que você vem trabalhando nelas, se você for contar quantos anos, só nelas, do acasalamento, da vaca, 2 anos, que você acasalou, que ela nasceu, que você tratou, que você preparou, o quanto você investiu de tempo, de dinheiro, de toda a estrutura de uma família dedicada a isso. Então, não é barato. E hoje, não se pode tratar uma fazenda como um hobby, como uma brincadeira. Sem dúvida. A gente sempre fala que é um negócio, que é uma empresa. Então, eu acho que também a formação dela tem tudo a ver. Tratar como uma empresa. Ver
fazer a tal da planilha chata, que é o custo, que é quanto que a gente tem, quanto é que tá, quanto que tá entrando, quanto que tá saindo, equilibrar os boletos, Mas, fazer, eu sofro fazer isso tudo com isso. ela aqui. Às vezes, pai, você não tá exagerando demais, não. Filha, calma. Futuramente a gente traz isso, como você falou, a gente realmente tem essa preocupação. Né? Às vezes, como a gente é um apaixonado, empolgação, né? Você chega no seu leilão, por exemplo, me deu vontade de comprar lá. Fiquei coçando. E aí, sabe, a gente fica. Essa aqui me policia um pouco, ó, pai, vamos tentar ser. Momento de compra, porque a gente já fez várias compras, mas você vê, é gostoso isso, né? A Exposebu é tão atraente, o primeiro leilão de vocês, já fiquei com vontade, porque tinham grandes lotes, grandes indivíduos. Então, a gente é zebuzeiro, tá no sangue, mas essa aqui me policia exatamente pela formação, e isso é importante, né? Esses conselhos que tiram um pouco a ansiedade de querer muito, e muitas vezes você tem que privar essa parte financeira realmente, porque isso aqui gera custo, isso aqui gera dedicação. Eu vivo intensamente, até acho que extrapolo demais, porque eu durmo pensando em zebu. Eu falo, pai, você tem que viajar um pouco, sair. A gente faz uma pescaria anual, mas eu ainda acho pouco. Tem que conciliar o coração com o cérebro, exatamente, né? Falou, dá uma segurada aí. Eu acompanho o Instagram de vocês, voltando rapidinho, muito bem feito o Instagram, e as pescarias também parecem que são muito boas. Nossa, pelas fotos. É um momento que a gente mais assim, porque a gente tem essa discussão, né, de faz isso, faz aquilo, às vezes tem uns peguinhas, né? Mas na pescaria é impressionante a sintonia entre eu e ela, porque ela desde pequenininha, da época do Pantanal, que meu pai fazia pescaria com todos, inclusive a Elin Correia, né? Ele estava sempre com a gente nessas pescarias. Giovana ia pequenininha. E você vê como muda, né? Como a conduta do jovem, né? Ela antigamente queria tirar um peixe. Para trazer para casa um pintado de acima de 80 centímetros. Ela pegou um de 78 e não deu medida. Tivemos que soltar com a boia. E hoje ela não tem essa intenção mais. O peixe, nossa pescaria é pesca e solte. Pegar, tirar uma foto do troféu e ir para... Então, quer dizer, as coisas evoluem, né? E eu também era um pescador que queria trazer, né? Hoje também, se eu pegar um peixe para trazer, eu não tenho intenção de pescar. Então, muito gostoso o nosso momento também nas pescarias. E... para mim, assim, a satisfação imensa. Eu vi isso com meu pai, né? Vivi e vendo eles virem comigo, né? E me darem essa energia. Porque eu acho que eu vivo isso, 75 indivíduos aqui na Exposebu, porque eu tenho eles. Senão faria 30, 15 de cada raça, mais tranquilo, sozinho. Agora com eles eu tenho mais essa força. Tive um apoio. Então é muito bacana. Eu vejo vocês também. Você com o Fred no leilão. Você com teu pai aqui na diretoria comigo, mexendo com shows e mexendo com o zebu também. Então é muito bacana. Ô Giovana, eu vou com você, que eu também sou essa parte. Eu sou financeiro do nosso escritório. E quando eu ligo pro meu avô, eu falo, putz, lá vem o Pedro de novo com esses assuntos ruins. Meu avô quer ficar na chácara, quer ficar lá tranquilo, vendo o gado dele rodar. Mas tem essa parte. Como é que foi pra você? Principalmente a gente fala que mulher, lógico, você tá com seu pai e tudo, mas como é que foi essa entrada no meio? Porque é um meio que antigamente era um meio mais... tinha mais homens, hoje tá mudando bastante, mas como é que foi essa entrada sua? Você foi tranquilo? Você teve alguma barreirinha que você falou, isso aqui vai ser difícil pra mim? Como é que foi? Então, Pedro, é que eu sou muito brava, assim, sabe? Então, assim, pra mim... não tem muito esse negócio assim, eu às vezes eu sei que a dificuldade é muita e eu acho que ainda existem barreiras muito importantes, mas eu tenho um perfil que quando eu quero um trem, às vezes eu nem vejo o que tá na minha frente. Igual hoje, eu soube de uma regra nova ali no julgamento, daí vieram duas pessoas da parte técnica falar comigo, mas não é assim que funciona, como é que é? Então, às vezes eu até, sabe? Eu acho que eu tenho um perfil muito forte, assim, mas... E eu acho que esse é o recado para as mulheres, assim, nunca deixar um desafio sobressair sua opinião própria. Mesmo que seja desconfortável, sabe? Você tá no meio. Esses dias a gente também participou de uma reunião do Leroy da associação, a Mônica Marchetti estava lá, foi uma figura feminina muito importante. Então, olhei para o lado e falei, cara, tantos anos que ela tá aqui representando. A diferença entre nós é a experiência, claro, e isso é uma coisa muito importante. Mas se eu não viver esses anos... colocando as minhas opiniões, também não vou conseguir representar e ter uma figura importante. Então, eu acho que a dedicação, essa questão de você querer fazer a diferença, às vezes os desafios eles ficam um pouco menores. Não que eles não existam, eu acho que existe muito. E eu acho que também na minha posição eu sou um pouco privilegiada pela família que eu tive, né? No sentido bom, no sentido de carregar um legado, um peso. Então, isso já traz um respeito. Então, acho que honrar o nome da família... me dá um lugar um pouco mais confortável, mas eu acho que as mulheres têm que se unir também, sabe? Compartilhar opiniões. A gente tem o Sind Mulher ali, da associação do Sind,
que a gente faz viagens anuais, a gente conversa, então... Interage, isso é muito bacana. É uma coisa que você vai ganhando uma força, sabe? Não é só a esposa de não sei quem, é ela que decide, é ela que opina. Então, no nosso grupo ali do Cindy especificamente, não tem muito isso, sabe? A gente tem nossas opiniões, as nossas vontades, e isso tem crescido cada vez mais. Então, acho que, só para responder a sua pergunta, os desafios existem, com certeza, e eu acho que a forma que a gente resolve eles é continuar com a nossa opinião e fortalecer na união. É mais como vocês reagem aos desafios. Exatamente. Né? Legal demais. Muito interessante você falar isso para as jovens que nos acompanham, né? Que a gente acredita que tem sim esse público jovem, as meninas ver você assim tocando com um pulso firme, isso é muito importante. Você comentou da regra, vamos falar agora um pouquinho mais de gado, vamos entrar mais nessa parte de julgamento de gado, de porteira para dentro. Primeiro com o Cindy. Ângelo, Giovana, os dois, fica à vontade. Como é que... Fala um pouco pra gente da raça Cindy, que também é uma raça que já tem um tempo consolidada, mas que está em plena ascensão. Tem muito no Nordeste, aqui também. Estamos assistindo aqui o julgamento. Fala um pouco das características da raça Cindy e como é que você vê a evolução dessa raça com o tempo. Manuel e Pedro, o Cindy é uma raça interessantíssima. Nós chegamos aqui com o Cindy há 16 anos atrás, uma homenagem para o meu pai aqui no Parque de Exposições, estava o Adalto com o gado Cindy. E o Mário Márcio, meu primo, me chamou, Ângelo, vem ver um gado interessante. Eu realmente não conhecia o Cindy, apesar de meu pai ter dado a oportunidade para o Adalto. A primeira exposição de Cindy que ele mostrou o casal de Cindy foi quando meu pai era presidente da BCZ. Inclusive o Adalto falou, eu sofri muito, porque o pessoal falou, esse gado é de circo, porque ninguém realmente conhecia o Cindy. Ele falou, Ângelo, eu penei, eu passava com a bezerrinha, que era a principal vaca dele, a jangada estava junto, e o Irapuru, que era um touro grande campeão depois de outras exposições posteriores. Ele falou, Ângelo, eu sofri, perguntaram se meu gado era gado de circo. Mas isso foi uma força que seu pai me deu para mostrar. E aí, com o decorrer do tempo, fui fazendo, o nosso gado foi aumentando, alguns animais mais tratados, trouxemos, foi quando eu conheci o Cindy aqui. Inclusive, estava o Bulldog, Querente, que hoje ainda são referências dentro da raça, e aprendi a conviver com o Cindy. No primeiro leilão compramos 3 indivíduos, inclusive a Boina foi a mãe da grande campeã nossa, Campina, que até hoje é a principal vaca nossa. Legal. Então, o Cindy é uma raça rústica, é uma raça de dupla aptidão, isso é interessantíssimo, porque se colocar uma vaca Nelore para fazer receptor extraordinário, se colocar em raças europeias vai muito bem, e não tem essa distinção de ser melhor. O Cindy tem muitas características, como várias raças zebuínas, mas o Cindy tem uma particularidade da dupla aptidão. E eu posso dizer, a gente já tem 15 anos, 12 anos de Exposebu, nós nunca tivemos um indivíduo empanzinado dentro da cocheira. Claro que isso tem fator manejo, mas eu nunca tive blotrol para dar para uma Cindy lá. Então, quer dizer, é um gado que tem uma digestibilidade muito boa, porque é um gado de uma região muito precária na Índia, Paquistão, Caxemira ali, então é um gado que suporta e adversidades. Ele no passo ruim ele se sobressai, no passo bom ele vai melhor ainda. Então o trabalho é isso que o Adalto fez e que muitos estão fazendo. Você vê hoje aqui na pista, a campeã bezerra reservada são de jovens criadores. Isso para nós é muito bom. Eu sempre disse isso para o Adalto, eu comecei com você e teve nós fizemos o melhor expositor. Claro que para um criador a competitividade fica um pouco, a gente chateia e tal. Mas eu falei, se não houvesse isso, não teria seu sucesso, porque veio daí. Eu acho que você tem que dar oportunidade para os novos, né, filho? Eu acho que assim, eu sou muito competitiva, então dói. No começo você fica doído, né? Mas quando você pensa num todo, você fala, cara, se não for isso, a raça não vai evoluir. Por que adianta ser os mesmos, primeiro, segundo, sempre os mesmos nomes? Você pensa assim, puta, a raça tá num aquário. Agora é um oceano, entendeu? Exatamente. A gente tem que buscar o oceano. É verdade, fica sempre no mesmo círculo ali, fica fechado e tem que ter gente nova para oxigenar, né? Sem dúvida. E esse é o propósito, né? Melhoramento genético é isso, pessoas diversificarem, todo mundo ser competitivo. Por isso que é a melhor exposição do mundo, a maior, e está aqui os melhores indivíduos. Isso, as pessoas que se dispõem a vir aqui é porque estão tendo resultados dentro do trabalho. E aí a raça roda com novos criadores. Eu acho sim de uma raça fantástica, eu acho o Zebu, no geral, fantástico. Meu pai criou todas as raças, só não tinha criado o Cindy e o Nelore pintado. E agora a gente fez. Você foi para completar. Para completar. Muito bom, mas é a vida da gente, é o que eu sei fazer, eu falo para eles. A gente diversificou com hotelaria, mas com a vinda deles eu me tornei mais forte. Eu vim para uma segunda raça, porque se não tivessem eles me ajudando, talvez eu estaria no Cindy hoje.
focado como a gente sempre foi. A gente não tem distinção que é melhor. A gente está trabalhando meio a meio, com atenção nas duas raças. Claro que é um pouco mais difícil. A gente diminui aí a quantidade de prenhezes, porque a gente tem que diversificar as duas raças. Muitas vezes você cai um pouquinho o potencial de nascimento das principais, mas é a forma que a gente encontrou e graças a Deus estamos tendo sucesso. Show. E só para você estar falando dos seus filhos. Seu filho também está aqui, falou que tá na pista, está correndo. Como é que é? Vocês ficam na mesma área ou um fica numa área, o outro faz... Tipo, você, Giovana, você falou das redes sociais, essas coisas mais... Mas como é que é? Seu filho fica em que parte? Como é que faz essa divisão na família? Meu irmão, ele tá se formando em veterinário. Você até tinha me perguntado se eu fiz veterinária. Eu já sou mais do business, assim. Tá. Tanto é que, assim, eu sempre falei pro meu pai, eu quero ajudar na fazenda e vou, mas eu tenho esse perfil um pouco dinâmico. Então, eu gosto de mexer com investimento, consultorias. Então, eu sou um perfil mais múltiplo. Tá. Eu ajudo no marketing, eu vou para administrativo, estruturo leilão. Ela participa de todos os grupos que a gente tem e opina em todos. Aí fala, pai, mas estão sobrecarregados. Então, para de falar. Né? Grupo de marketing, grupo de catálogo, grupo de vídeo. E o meu irmão, ele é mais do manejo, do reprodutivo, dos acasalamentos. Adoro reprodutivo, ele é craque reprodutivo. Tá, legal. Aí ele já entra numa parte que eu sei superficial, mas aí já é com ele. As bem coletas, dentro da fazenda, né? Do curral pra dentro, ali o menino dá show. Biotecnologia, ele deve gostar nessa parte demais, de FIV, demais, essas demais, coisas. Demais, ele vive isso, porque a gente tem o pessoal que vai, o pessoal da Origem, da ABS, o Patrick nos dá assistência lá, e ele acompanha tudo isso. Então, envolvimento do Gabriel, que é um veterinário também, que faz as transferências. O Ângelo está se formando, mas já faz ultrassom, já vê, toque, os animais de pista aqui, ele acompanha tudo. Então, foi mais essa composição muito gratificante para a gente e o gostoso, né? O pai sempre quer os filhos próximos. A gente não tem essa autonomia, porque eles são independentes. Mas esse fator de gostar do que a gente gosta, trazer isso. Porque o Ângelo também foi para o Mackenzie fazer administração. Aí teve a pandemia na época, ele falou, pai, eu estou aqui meio... Essas aulas virtuais não estão me fazendo bem. Posso ir para aí? Eu falei, vem. Aí eu falei, pô, acho que é uma das grandes oportunidades que eu tenho de trazer esse moleque. É agora. E aí, porque tu sempre foi de cavalgada. A gente fazia... Meu avô, pai da minha mãe, foi... peão de estradão, ele vendia gado, ele trazia gado para São José do Rio Preto tocado. E um cara que trabalhou muito e tem duas filhas, a mãe do Marcelo Moura, irmã da minha mãe. Sim. E é uma família que trabalhou humildemente na pecuária. Meu avô comprava aquele gado gira aqui de Minas e fazia e conseguiu crescer na vida, trabalhar na pecuária. E a gente tem essa história das cavalgadas do Vobitão. E o Ângelo fazia as cavalgadas, mas voltava, não queria mais nada, né? E depois que ele veio do Mackenzie para fazer, aí acabou entrando em veterinário em Três Lagoas. E é o nosso suporte na fazenda, ele que direciona, e autonomia total. O pai me dava autonomia quando ele estava aqui na BC, mas sempre tinha aquele peão o funcionário, o colaborador de 50 anos, como o Cicinho, como se fosse um pai para mim. Como que eu vou falar alguma coisa pro Cicinho? Eu falei, pai, o Cicinho não está me obedecendo, mas não, aquele lá é de casa, né? Então a gente tinha que amenizar muita coisa. Né? E o Cicinho, você vê, o ano passado estava aqui, e até me ligou ontem, Ângelo, como está indo o julgamento aí? A gente tem que passar para ele ter informação lá, para você ver, é uma vida. Nasceu, a gente viu a gente nascer. E tem uma história, né? Você vê, o Arnaldinho fez aquela homenagem para ele ali, né? No alojamento dos tratadores, né? Então são coisas que a gente vivenciou desde pequeno. E eles estão agora dando essa sequência comigo aí, tá muito bacana. Mas isso é muito bom, realmente. Para gente que gosta, para gente que é do meio, que é apaixonado, é muito legal ver isso, ver uma família, todo mundo envolvido no mesmo objetivo e também ter uma equipe, né? Como você falou do Cicinho, ter uma equipe que quer saber do resultado, quer saber o que aconteceu. Total, tá indo bem, tá indo mal. A fulana ganhou, a fulana perdeu. Exatamente. Então você vê que ele está envolvido com o que ele está fazendo. Isso não tem preço, né? Porque, infelizmente, a gente acaba que hoje está bem difícil mão de obra no nosso meio. Está bem difícil mão de obra. E quando você tem uma pessoa que está ali do seu lado e quer o resultado também, é muito bom e a gente tem que valorizar, né? Demais. Eu vejo vocês dois, eu posso dizer com propriedade, esse programa deve ter despertado a atenção de muitos jovens criadores. Vocês são dinâmicos, pessoas que vão com certeza aí construir outros legados aí de sucessores. Parabéns, eu fico feliz de poder estar participando aqui, sabe, com uma certa experiência, mas eu acho que vocês vêm aí para compor isso com muita propriedade. O jovem tem que ter seu espaço. Claro que a gente não vai conseguir sempre trazer vocês para a gente, filhos, mas
Eu acho que é uma sucessão, assim, se você trazer e conseguir, claro que você vai evoluir, claro que você vai ser competitivo. A gente sempre fala muito isso, Ângelo. Como eu gostei muito do que a Giovana falou, porque ela falou do legado do avô dela, de você, falou como privilégio. Ela falou, olha, tem um peso, tem uma responsabilidade, mas eu sou privilegiada. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem que se ver, tanto eu como o Pedro também, que vem de família de sem criador, dúvida. A gente tem que sentir isso como um privilégio, não como um fardo, como algo ruim. Pô, ele já abriu um caminho gigantesco para mim, ele já me colocou na cara do gol, só para eu bater o pênalti aqui, ele já facilitou muito a minha vida. E a gente fala muito isso na BCZ Jovem, no Zebucast, nos eventos que a gente faz, de que sucessão, quando a gente fala de sucessão, não só você, jovem, que está acompanhando, você tem que ser um filho de um criador, um neto de um criador, para você entrar no mundo do zebu. Não obrigatoriamente. Você pode ser um cara que seja apaixonado por pecuária, você pode fazer zootecnia, veterinária, ser um técnico da BCZ, ser um jurado, ser um assessor de leilão, você pode se tornar um criador. O mercado do agro, o mercado da pecuária, ele é gigantesco e tem espaço para quem quer trabalhar de verdade. Para quem quer fazer o negócio bem feito, tem espaço. Então, claro que nós somos privilegiados, mas você que não é de uma família, não tem essa tradição, tem espaço e um espaço maravilhoso. A gente sempre fala isso, né? Sem dúvida. Eu tenho até uma pergunta, porque acho que a gente não entrevistou, a gente geralmente entrevista sucessores, né? A gente entrevista a segunda. Agora, Ângelo, você está aqui com a gente com uma geração, eu vou falar, mas não no pejorativo, mas na passada. Agora está vindo a nova geração. Mas como é que foi essa mudança? Veio a Giovana com a cabeça de São Paulo, todo esse dinamismo todo, seu filho. Você ainda tem um tradicionalismo que você aprendeu talvez com seu pai, seu jeito de fazer as coisas. Como é que foi? Eu imagino que tenha tido alguns embates, algumas discussões. Demais, muitos embates. Não, que discussão é ruim. Discussão geralmente quando você sai muito saudável. Mas como é que foi pro seu lado isso? Trazer essa geração nova e a cabeça muito, talvez mais rápida, mas como é que processa? É sempre uma adaptação, né? Realmente a gente sente aquele momento, mas aí quando você para no outro dia para pensar, você sabe que meu filho tinha razão, minha filha tinha razão. Eu tive um episódio com meu pai, me lembro muito bem. Ele tinha um garrote na cocheira, um garrote lindo, filho do Lacri, maravilhoso, de parte racial, mas ele não tinha estrutura econômica. Eu falei, pai, eu aprendi com você, as filhas do Pacar, com bundão, estruturadas, profundas, esse garrote não vai. Ele falou, então se ele não aprendeu, eu falei, não sei, pai, eu acho que você me ensinou errado, porque não é isso que eu vejo. E se passaram 2, 3 meses, ele falou, filho, vem aqui, eu queria conversar com você, me levou na frente do garrote, você sabe que você tem razão? Disse, sim, solta o garrote pro campo. Então me senti valorizado, me senti que ele falou para alguns amigos que eu iria ser melhor que ele. Eu não acredito de forma alguma, porque meu pai assim, não é competitividade, ele é um homem que deixou esse legado, que eu falo, tudo que a gente vive aqui na BCZ, na Expo Zebu, é por intermédio dele. As pessoas reconhecem a gente por intermédio dele. Ele teve um legado que realmente é uma história muito completa e eu acho que para nossa família, para mim, eu acho que ele é único. Eu vim para compor isso, para dar continuidade. A gente vê que a competitividade é muito saudável. Eu aceito o PD, a gente aceita que a gente quer ganhar, a gente é muito competitivo. Mas bacana é que a gente vê vários jovens entrando com os resultados. Hoje mesmo você vê, a gente falou aí dos campeonatos do Cindy. 2 jovens criadores. Isso não tem nada melhor. A competitividade para todo mundo ter êxito, né? E as pessoas que se dedicam. Então a gente tem essa história, né? E eles vieram, realmente tem uns pegas pesados. Essa aqui é geniosa. O Ângelo Filho, esse já me pegou pesado também, porque teve um problema das inscrições aqui da Expo Zebu. Estava tão tumultuada, Pedro e Manuel, que a gente, na hora de fazer as inscrições, no outro dia a gente pagou antecipado. E no outro dia teve as inscrições de abertura dos pavilhões. E o tutor que entrou já não tinha mais. Ele me ligou, pai, não consegui reservar. Aí foi uma discussão um pouquinho pesada de inicial. Aí ele me chamou no outro dia, vamos conversar, pai, eu queria pedir para você, para a gente amenizar um pouco, porque eu fiquei 3 meses por conta disso, e não foi por minha culpa. Eu falei, aí liguei até pro Rodrigo, o Rodrigo falou, realmente foi uma coisa inédita. Em 10 minutos fecharam, esgotou. E aí o Rodrigo usa isso para os criadores, que realmente é a verdade, como nós somos diretores, aqui não tem, na BCZ não tem privilégio. Não tem vantagem. Então a gente ficou no multiuso, com o maior prazer, e estamos aqui participando. Então tem episódios o nosso, assim... eu vou te falar, tá
48, 7, eu sei que ele tá no parque, Tá no ele parque. tá lá no fundo. Então, acho que a gente quer Ele tá no participar. Então, o Rodrigo usa como a gente falou, isso é bacana, porque aqui tudo é muito democrático, né? Isso, tem que entrar e tem que fazer rápido. E como eles são muito dinâmicos, a gente não, às vezes não aceita erro. Meu pai era muito incisivo com a gente, comigo também. Algumas vezes, pô, pai, sua mãe falava, Orestin, calma, os meninos são muito bons, eles estão te ajudando. Mas era muito firme. Então, isso é exemplo para mim, foi muito bom. Meu pai era muito caxias. Por exemplo, eu só peguei carro depois dos 18 anos. Se pegava, pegou escondido uma vez. Eu não admitia, andar em garupa de moto. Tinha umas regras em casa. Na mesa, tinha que estar com chinelo, com camisa. Então, a gente foi criado com regras. E isso, na hora, a gente fala, pô, mas é muito formal. Não, eu acho que isso é um ensinamento. São regras que fazem a gente se sentir bem, mais forte. E essa é a união de família e poder ter respeito ao próximo. Isso é muito bacana. Mas isso, talvez essa criação mais tradicional do seu pai, é o que a gente também comenta aqui. É o que está meio que faltando hoje, né? É claro que a gente veio com a modernidade, a gente veio com ideias novas, a gente veio com a velocidade, com a rapidez, mas a gente sente um pouco desses costumes tradicionais que moldaram a sociedade, moldaram as famílias, moldaram tudo e que é a base de tudo. Então você não pode perder a raiz. É claro que a gente tem que inovar, a gente tem que evoluir, a gente tem que partir para cima, mas essas raízes é que fazem, essa é a opinião pessoal, de que fazem as coisas dar certo. Não, eu concordo. Essa criação firme aí que fez o Ângelo ser quem ele orelha, é. né? O momento certo. E eu vejo, a gente fala da família, você vê, meu pai foi, meus pais eram separados, mas a gente tinha um fim de semana com meu pai, um fim de semana com minha mãe. Hoje nós somos em 5 filhos, 13 netos e 6, 7 bisnetos, até vindo mais um, né? E todos os dias, quem está em Três Lagoas toma o café da manhã com a minha mãe. E o pai trouxe isso, mesmo separado, não tinha distinção, porque sua mãe é isso. Ele sempre queria a união da família. E você vê, nesse homenagem do Busto, estávamos todos aqui, vieram todos. Então, isso é importante dentro de uma família. É o que você falou, a gente não pode perder essa essência. O mundo de hoje é diferente, muito mais dinâmico, um monte de coisa, como você falou, mas essas são coisas de referências que a gente teve na vida. As chateações que foram no passado são exemplos para hoje, porque a gente aprendeu muita coisa com coisas incisivas, duras, né? E eu sou grato a isso, pelo meu pai ser muito duro com a gente, minha mãe, e hoje a gente é muito unido, o amor impera, sabe? Porque a gente consegue conter coisas que, por exemplo, não fazer coisas erradas ou não partir para aquele lado pior. Então isso privou a gente de tudo isso. E a gente priorizou a família, os negócios, o trabalho, a amizade. Muito bacana. Muito legal. A pergunta do Pedro, desse choque de gerações, choque de realidade, até falar para a Giovana, eu particularmente, quando eu entrei na BCZ, eu senti também um pouco isso. Não falando mal de jeito nenhum, mas a diferença, por ser uma associação centenária, que tem todo um rito tradicional de como as coisas acontecem, tem que acontecer assim, departamentos e tal. E a gente, com a cabeça muito nova e quer resolver rápido, não, mas o que precisa fazer? Não, tem que fazer isso. Não, então dá licença, é assim. Não, calma, não. Você tem que falar com fulano, que ele vai falar com ciclano, que ele vai passar por Beltrano. E vai ter um aí comitê o Beltrano, ainda. aí na semana que vem ele te fala se foi liberado. Aí eu cheguei, Fred, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, o que eu faço? Não vai andar, cara. Não... Emanuel, respira, calma. A BCZ é assim, é uma associação, tem que passar por... Então foi um processo para mim de entender como funciona a casa e ver que tudo não é do meu jeito, tudo não é muito rápido, tudo tem que passar por vários processos. E aí o Fred, conversando muito com ele também, eu falo, cara, como é que você tem essa paciência? Meu Deus, como é que você aguenta? E o Emanuel quase não é agitado, quase não é imperativo. Aí ele fala assim... Dinâmico demais, é verdade. Na sua idade eu também não tinha, mas você vai chegar na minha idade. Calma, na minha idade você vai ter a paciência que eu tenho hoje. Então, isso é normal. Isso é normal. Na BCZ eu tive também esse... Mas é um aprendizado, entendi, né? Você vê como é um aprendi, amadureci e vi que agora e o que você eu sei como passou pra funciona. gente também, coisas novas, isso foi muito importante. Eu acho que foi uma iniciativa extraordinária da BCZ trazer vocês para essa... tem que dar, a gente tem que sempre agradecer. Esse espaço é o espaço que vem com... Na verdade, agradecer a vocês, você e a diretoria, porque eu sempre falo isso pro Gabriel e para vocês.
pra gente estar aqui, vocês confiaram que a gente estivesse aqui. Não, O Gabriel e vocês confiaram que a gente estivesse aqui. Acho que os resultados mostram, não tem nada melhor que isso. Que falaram assim, vai lá, pode fazer. Você já tem até fã, eu sou um. Que bom. Verdade, sinceramente, porque eu acho que isso é muito legal, você vivenciar uma coisa diferente, talvez pela nossa idade, pelo que nós passamos, e vendo vocês aí trazerem isso para cima, com resultados. Isso é importantíssimo, e eu acho que vai crescer cada dia mais por influência de vocês. O Arnaldinho teve essa brilhante ideia de criar a BCZ Jovem, e o Gabriel e vocês, da diretoria, tiveram, como eu sempre falo para ele, a confiança e a coragem de falar assim, ó, a BCZ Jovem existe, vamos criar uma diretoria que vai ser atuante e eu vou dar asa para vocês, vou dar espaço para vocês, podem fazer. Bacana. Então, deixar a gente fazer é que é o principal, né? Confiar de que a gente não vai fazer bobeira. Esse que é o principal. Vamos entrar também agora na parte do pintado. A gente falou do Cindy, passou por muita coisa. Vamos falar do Nelore Pintado OT. Você falou que muito por causa dos meninos que você foi para a segunda raça. Sem dúvida. Como que veio essa paixão pelo Nelore Pintado? E fala também desse momento da raça, que é um momento realmente especial, assim, em ascensão. Grandes recordistas, grandes animais em pistas, a evolução do padrão racial. Manuel, é importante isso, você pontuar sobre o Nelore Pintado, porque realmente está num momento extraordinário. E a gente tem referências, né, como Elinho Correia, um amigo do meu pai há muitos anos. João V3, do Gibinha, que está próximo ali em Paranaíba, próximo de Três Lagoas. Um no vermelho e um no preto. E eu sempre olhei aqueles indivíduos assim, como uma coisa interessante, mas não pensando economicamente, uma raça que estava iniciando e poucos criadores insistindo, né? Mas teve um leilão Estrelas, do Flavinho Venâncio. Eu vi uma novilha do João pintada de vermelho, fiquei maluco, até colocar o nome dela de Estrela. E eu estava no hotel, inclusive, com o William da programa, a gente conversando, liguei pro Flavinho e falei, que bezerra bonita, mas não falei que ia comprar. Falei, eu não mexo com pintado, mas foi o start da gente no pintado, foi a Estrela. Uma bezerra que eu achei assim, eu enxerguei ela no branco e ela com as pintas vermelhas, maravilhosa, equilibrada, linda. Falei, poxa, é uma raça que está chegando. Graças a esses caras que insistiram e fizeram, né, direcionamentos de acasalamento para chegar onde chegaram. E a Estrela veio pra gente, um início, um start no Nelore Pintado OT. Foi grande campeã. Foi grande campeã na Expo Zebu. Primeira exposição de pintado, a Estrela já veio como grande campeã, recordista de preço no Elo de Raça, que foi convidada especialmente para esse evento. Aí deu um start, né? E aí eu não tinha o preto. Nós fomos no leilão, eu e o Ângelo Filho, mandamos nossas fotos para a Giovana, e eu perguntei para o Fernando Carvalho, Fernando, quais as 3 melhores vezes do leilão preto? Ele falou, mas você não está com preto? Eu falei, eu só quero saber, por curiosidade. E compramos em Genebra, naquele leilão, ele ficou até surpreso, porra, mas você falou que não ia mexer com preto. Eu falei, não, agora eu estou começando aqui para os meus filhos. Então, para diversificar... Era minha. A justificativa. Ainda bem, né? Porque comprou uma recordista, pelo menos. E aí a Genebra passou a ser a recordista do preço 2 anos depois. Hoje ela é a segunda vaca do ranking, né? Da Nelore, o ano passado, depois da Surreal. Então, foi dando tudo certo. A gente foi preconizando bons indivíduos, os melhores, para que a gente pudesse ganhar tempo. Então, a gente está com 5 anos. Fizemos terceiro melhor criador na CNB. A medalha de ouro e medalha de prata também nós somos participação, que é a Surreal e a Genebra. E eu vejo aí grandes criadores também entrando no pintado, criadores tradicionais aqui como V3, como Elinho, também o Geraldo Carvalho, fazendo resultados positivos e trazendo novos criadores, inclusive criadores do branco, né? Que estão fazendo essa junção. Eu acredito que vocês também vão estar com a gente. Já estou escutando aí, né? Uns assuntos. Isso agrega. Sempre, quanto mais volume, quanto mais interessados, a gente vai fortalecer essa raça. Ela está vindo com muita força. Indivíduos de muita precoces, estruturados. Inclusive, o presidente estava esses dias na Mineira, olhando o gado, e falou, como o Nelore Pintado evoluiu, como está bonito esse campeonato. Então, pô, muito bacana. Quem nos incentiva são grandes criadores, tradicionais criadores e jovens criadores. E agora a gente está muito feliz aí com o pintado. Estamos aqui com 30 indivíduos na pista. Competitiva demais, com mais de 300 animais inscritos, né? E o mais gostoso disso tudo é a gente estar junto com uma associação importante, fazendo 90 anos de Expo Zebu. E a história do meu pai não foi só o Zebu. A BCZ vem também da paixão dele com o meu tio Pílades, que foi técnico aí da BCZ, irmão do meu avô. Meu avô médico, recém-formado em Três Lagoas, com ele de colo, deu oportunidade, comprou uma fazenda, que é a São João,
para começar a criar Nelore. E aí meu pai teve a oportunidade de comprar as 10 cabeceiras do touro. Meu avô investiu, ele até faz um comparativo que era o preço do avião Bonanza hoje. Então um avião Bonanza hoje custa muito dinheiro. E na época ele fez esse comparativo e é onde a gente começou. Meu avô deu a oportunidade de começar no Nelore padrão. Um apaixonado de Tio Rubico Carvalho, também a mulher de Tio Rubico, irmão da minha avó, também aqui de Minas. Então, o envolvimento disso tudo, né? E o Zebu é a nossa paixão. E o pintado veio mais, eu acho que, sinceramente, por causa desses meninos aí que estão me ajudando. Então, que bom, que bom. Colocaram uma coisa boa, uma coisa boa que vocês estão indo muito bem. Parabéns. Aí teve um episódio, você vê, economista, né? Mas algumas vezes eu falo também, aí vem a experiência do velho, né? A Surreal, por exemplo, estava na minha mãe vendendo a Surreal no Rony. Eu nunca imaginei comprar uma vaca de 60 mil reais de parcela. E fiquei sozinho lá, suando, compramos essa vaca e dei a notícia: pai, você pagou isso tudo? Falei: filha, tem algumas vezes que a gente tem que ser ousado. E hoje é a principal vaca da raça, a recordista. Então, a junção deles me deu essa vontade, mas também às vezes a gente tem que ter pulso firme, coragem, é o que eu sempre fiz. Meu pai também era assim, comprou a Marani da Cachoeira, foi recorde. E depois houve um problema, a vaca não conseguiu emprenhar, mas era das vacas mais caras do Nelore na época. E meu pai é pecuarista, exatamente pecuarista, não tinha outro segmento. Mas ele investia no próprio negócio, naquilo que ele acreditava. E a paixão também imperava muito. Eu tenho um pouco disso, às vezes, mas a gente sempre pensa pé no chão, né? Eu, ouvindo agora a sua resposta, veio um tema aqui na minha cabeça que eu acho muito importante vocês dois falarem, que é justamente isso. Você tem falado do seu pai, da sua família, do tempo. Hoje o Cindy OT e o Nelore Pintado OT têm resultados muito expressivos dentro da raça, mas eu acho que é importante a gente frisar que isso não é do dia para a noite. Isso tem um tempo, isso tem um trabalho, tem uma dedicação. Desde lá do seu pai, que você está tocando, os meninos vão tocar. Eu acho que é uma fala muito importante de vocês para novos criadores, novos investidores, que às vezes veem os leilões, aquele glamour, a Exposebu, ou enfim, e acabam não tendo às vezes um contato com criadores experientes como vocês e acabam tendo uma impressão errada da coisa, de que é uma mágica, de que é rápido, de que compra aqui hoje, amanhã você faz a grande campeã, comprou, revendi, vou ganhar dinheiro, vai ser assim, vou fazer. Eu tenho uma visão de que é médio e longo prazo, é pé no chão, tem que ter um trabalho bem fincado. Eu gostaria que você falasse sobre isso, de como é uma trajetória de sucesso, porque às vezes se vende para o pessoal que está entrando uma coisa muito fácil, que da porteira para dentro não é, né? Manuel, você falou tudo e realmente é a realidade. As coisas não acontecem rapidamente, claro, o objetivo é esse, mas não é assim que acontece. Por exemplo, para a gente voltar a vender Estrela como recordista, Genebra, elas tiveram que... Coletamos FIV, fizemos fecundação in vitro, nasceram vários produtos. Esses produtos foram que fizeram o nome da vaca. Isso demorou aí 3, 4 anos. Posso dizer que foi rápido no nosso processo, mas porque o pessoal trabalhou para a gente. A gente veio de uma genética consistente, a gente trouxe para dentro do nosso trabalho. E com visão de trabalho, detalhes, como a gente fala, eu vivo a fazenda, eu acordo cedo, eu vou às vezes 4, 5 vezes na São João, que é próximo da cidade, eu tenho essa facilidade. Mas eu não consigo. O Zé me liga: Ângelo, tem uma vaca que acabou de parir. Eu saio de casa, a não ser que não tenha condições, mas eu estou lá para ver. E aí a gente preconiza acasalamentos. Então, nada é muito rápido, como você falou. A gente tem que formar famílias, a gente tem que trazer famílias consistentes para que isso aconteça. E fazer um grande campeão de pista aqui na Exposebu, um campeão de categoria, pode acontecer no primeiro ano, mas você vai ter que batalhar muito para isso ser consistente, para isso vir todo ano. Não é assim. Mas acreditar, fazer com propriedade, olhar detalhes, acasalamento, se põe no curral o gado, visualiza o que deu certo, diversifica um pouco. Então a gente vai batendo em vários pontos para chegar no objetivo. E nem sempre acontece. Por exemplo, você compra 5 animais, por exemplo, comprei 5 pintadas no meu início. 2 deram muito certo, 3 passaram. Então tem isso, né? A gente nunca consegue resultados imediatos. Você falou, realmente é muito verdade. Porque para os novos criadores isso é importante, né? De não desanimar porque não foi no primeiro e no segundo. Vai chegar. Vai chegar, ter um objetivo, saber onde quer chegar, qual o biotipo de gado que quer fazer. Não... Às vezes as pessoas me perguntam, desculpa cortar, mas claro. Às vezes me perguntam, o que você acha dessa novilha? É difícil, uma decisão particular, mas me perguntando. Acho normal. Eu acho que para a gente começar uma criação de êxito, a gente tem que procurar os melhores, se possível. Porque você já sai na frente. Verdade. É uma coisa mais fácil. Chega um pouco mais rápido, mas não que é uma coisa... Genética não é uma coisa
concreta. Mas mais claro, um com não é os dois. principais indivíduos, os resultados podem surgir mais rápido, né? Eu acho isso muito importante a gente tocar nesse assunto, falar para quem vai começar e ter essa noção de não empolgar e também não ficar muito decepcionado se algo não der certo no início, continuar persistindo, porque todos os criadores de sucesso que passaram aqui falam a mesma receita de bolo. Não, aqui tem muito Tem tempo, que suar, muita dedicação, tem. muita... vivenciar a fazenda, como você falou, 24 horas. Às vezes é um empresário, às vezes ele não pode vivenciar a coisa, isso faz toda a diferença. Você tá ali no dia a dia, né? O olho do dono é que... Que guarda os dois. Mas eu vejo também como grandes empresários, a gente vê grandes empresários aí super bem assessorados. Isso é muito importante. Isso eu acho que é fundamental. Às vezes a distância dele, mas tem um técnico que veste a camisa, né? Que é Uma dedicado, equipe. uma equipe, exatamente. Isso é fundamental, é o que eu falo. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem uma assessoria positiva. E tem pessoas que têm pouco, mas vivem isso intensamente como a gente. Para a gente ser competitivo, tem que fazer isso. Tem que ser diferenciado no sentido assim, dedicação, detalhes. Eu falo para os meninos, nós somos pecuaristas. Nós vivemos isso intensamente. Para estar aqui com 75 animais tem um custo altíssimo. E se não vierem os resultados, realmente para a gente economicamente não é bom. Então preocupa. O objetivo nosso, isso aqui tudo é relacionado. Então ela que é muito financeira, sempre está me cutucando. Pai, nós estamos gastando muito. Esses dias ela fez uma planilha enorme, vendo os pontos, pontuando. Eu falei, filho, realmente você tem razão. Eu fui um pouco mais ousado, vamos tentar agora dar uma ajustada. Mas é difícil, Manuel e Pedro, você vê um animal interessante, que encaixa naquele processo que você falou, para você encurtar o tempo. Não que você vai conseguir, mas você tem aquilo na imaginação. Muitas vezes você quer abraçar um pouquinho, chegar um pouco, tentar investir um pouco mais, mas aí você tem que ver. Aí ela chega e, pai, tá exagerado, esse ano você está gastando mais do que está vendendo. Cuidado aí. Então tem isso, né, filha? Tem, isso aí tem. E acho que são os desafios da emoção e da razão, né? O Pedro falou aí o seu exemplo do seu avô, né? Mas a gente tem que fazer as contas. E às vezes é difícil, porque bate muito nessa questão da emoção, né? Eu acho que a pecuária, principalmente evolutiva, dos leilões, dos eventos, tem também essa questão relacional, né? Então, prestigiar um amigo, ir ali, ver um animal que você gostou, ter essa interação. Então, tem que saber balancear a razão e a emoção. E emoção é demais, viu? E às vezes Eu quando entro no leilão de sim, de pintado, mas não é só pela amizade, que a amizade é fundamental no negócio. Né? Os amigos trazem a gente pro negócio e eles, hoje no sim, por relacionamento. exemplo, né? são os principais amigos que eu tenho vieram da pecuária. Tem, claro, o amigo do futebol, né? E meu pai tinha o futebol aqui na BCZ. Todo dia, às vezes, chega um parceiro depois, eu jogava bola com seu pai. Então, quer dizer, isso tudo é valoroso, né? Mas é importante, é muito gostoso a gente poder trabalhar com pessoas que nos incentivam. Né? A gente tem também futebol. Tem o futebol, a qualidade é duvidosa. Não é tão duvidosa. Mas é gostoso, né? Coletivo bacana. Você tem uma ideia, o Lão é artilheiro. Rapaz, sabe que ele joga bem? O Lão tem alguma categoria. Não fala isso. Não, mas não fala ele vai isso. cortar isso e vai pôr lá na... Ele vai jogar no grupo de futebol. Ele não tem o poder físico dele, tá diminuindo. Eu falei pra ele, não, vai devagar, que você não tá com essa forma toda, mas tem habilidade. Nossa senhora, ele vai pegar no grupo. Vocês estão jogando juntos agora? Quarta-feira tem um futebolzinho. Eu quero vir um dia pra jogar. Toda Vem, quando tiver aqui, tá convidado pra jogar com a gente. Beleza, obrigado. Mas o melhor do jogo, eu não sei se devia ser com seu pai assim, mas o melhor do jogo é que ninguém marca o Gabriel. Presidente, É as vantagens de ser presidente, né? Eles vai com a bola, vai, e o marcador começa a andar pra trás. Eu falo, pega, marca. E ninguém vai nele. Marcação mais suave, né? Não toca. Gabriel sai aqui, faz 10 gols. Eu falei, mas também, presidente. Ele chuta o goleiro, pula pro outro lado. Não, é muito bom. É muito bom. É muito Ainda mais na pista, a gente joga aqui na pista. Gramado, uma beleza. Esse privilégio de bater essa bola. Mas um dia vocês me convidam que eu tenho o maior prazer Toda de estar quarta. com Tá vocês. maior, mais que Tem a convidado. diferença de idade, vocês amenizam igual o presidente. Não, também. mas você vê teu Lão. O Lão ainda tá... Bacana. Toda quarta-feira. Mas, gente, agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi um papo muito legal. Agradecer de verdade as palavras que você falou sobre a BCZ Jovem. A gente já tá passando o bastão aí, né, Pedro? Já, a próxima Vamos fazer já gestão. até o convite. Giovana, você tem que estar na próxima. Aí a gente tem que ver pra turma colocar a Giovana pra dentro, né? Essa turma dinâmica tem que estar, e é o que a gente sempre conversa, eu e o Pedro. A gente
quer passar o bastão para quem vai tocar o negócio, quem não vai deixar morrer, né? Porque essa é a nossa principal preocupação, é o legado, é a continuação da coisa. Então, pessoas como você, seu irmão, que vivem, que estão intensamente no negócio, é que tem que tocar a BCZ Jovem e o Zebu para frente. Eu acho que isso é o principal. Agradecer o tempo de vocês, a presença. Você foi só muito desculpa que às vezes é celular, é pista, que é um momento meio delicado aqui do coração. A gente sabe da correria, o seu pai também tá ali olhando pro lado aqui, né? Às vezes eu tô olhando ali pro lado e eu olhando no celular, querendo saber como que tá o resultado. Tranquilo. Eu sei muito bem como é que é. Eu tô tranquilo porque a minha é só no Vilha Maior. Tô tranquilo. Eu tô tranquilo ainda, mas... De novo, agradecer a presença de vocês e conta com a gente, conta com a BCZ Jovem e sucesso na Expo Zebu. 2 leilões aí pela frente, tenho certeza que vai ser leilão de sucesso, mas vamos estar lá. Verdade, Deus Pedro. Tem que lembrar, o presentinho nosso pra vocês. Obrigado. A caneca obrigada. também. E as 2 canecas é para levar, tá? As canecas são de vocês. Chique, hein? Mas, Manuel, só para também pontuar, eu fiquei muito feliz. Esse era um sonho da gente estar aqui com vocês. Teve vários cancelamentos aí, mas é que eu falei... Veio no dia certo. É tão gostoso ser fã de jovens que Cenário a gente ajudou, né? acredita que vão ajudar bastante e vão trazer muitas pessoas pela influência de vocês. E tenho certeza que talvez vocês possam ter uma mudança aí, mas vocês vão continuar sempre sendo exemplos e vão voltar em outras situações, sendo diretores, participando disso, porque é a origem de vocês também. Vocês são exemplos pra gente. Obrigado. E aí, minha filha também tem mostrado aí a capacidade do jovem de diversificar o que faz e dar esse prazer pro pai, né? Pô, eu sou realizado. Muitas pessoas falam, mas seus filhos te ajudam. Eu falei, graças a Deus. É uma coisa que eu peço sempre e agradeço a Deus por eles estarem comigo. Porque tem um amor de pai para filho, mas tem aquela junção de você disputar aqui um campeonato juntamente com eles, vibrando junto. Meu pai falou a primeira vez que eu fiz uma campeã com uma vaca crioula minha da OT5, a Oriá. Eu não consegui descer a escada, juro por Deus, as pernas não tinha perna. Ele falou, essa é a emoção que você nunca teve, que você está tendo agora, que eu já tive várias vezes, até hoje eu sinto isso. Agora você imagine a primeira vez fazer uma campeã de categoria. Então, dedicar, é o que você falou, nunca desistir. Não, talvez não seja no primeiro, no segundo, mas no 10º ano, você está aqui para fazer um grande campeão de Expo Zebu, porque tem grandes criadores que nunca fizeram. Verdade. Mas jamais vão desistir, porque é a paixão, né? É o objetivo de trabalho, pensando sempre naquilo que você falou, Manuel e Pedro. Lucratividade também. A gente trabalha, a gente se dedica, mas a gente quer retorno. É uma empresa. É uma empresa. Então, é um exemplo para todos assim, a gente aprende todos os dias. Eu vejo aqui na Expo Zebu com novos criadores, coisas que a gente, se não tem um toque no novo criador, o olho do jovem, a gente não consegue distinguir. Isso é uma experiência que a gente traz mais para a gente ainda. Eu falo assim, idade não é só experiência, idade a gente tem, mas a gente aprende todos os dias. Se a pessoa achar que já sabe, dificilmente vai ter êxito. Verdade. Beleza. Obrigadão, gente, mais uma vez, Pedrão. Léo, obrigado mais uma. Mais uma, menos uma. Um grande papo, uma grande conversa nesse cenário maravilhoso, nesse momento especial. Expo Zebu 90, a gente tem o privilégio de poder estar vivenciando ela. A gente vai camarote contar, aqui, vendo a pista, contar né, para os nossos filhos, contar para a nossa família que a gente participou da Expo Zebu 90. Eu acho que isso muita gente não para pensar, mas a gente é privilegiado de estar aqui hoje. Pessoal, obrigado a todos. Até semana que vem. Nos acompanhe em todas as redes sociais. Baixa lá no Spotify, você tá no carro, você escutar essa conversa. Tá no Instagram, tá no YouTube. Vão ter os cortes, enfim. Nos acompanhe aí. Obrigado pela audiência e paciência. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu, moçada. Um abraço.